Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E nessa aula de hoje, o intuito, é a gente passar aqui para vocês três exercícios, um para teste unilateral à direita, outro para teste unilateral à esquerda e outro para teste bilateral, sobre teste T pareado, tá certo? Ou teste T para populações pareadas, onde a gente compara o antes, e o depois, beleza? Os mesmos indivíduos, tá joia? Então, eu vou deixar aqui já de início, a aula teórica, e a aula com esses mesmos exercícios em R, tá? Caso você tenha curiosidade, salva aí para você ver depois, certo? E hoje a gente vai aprender como a gente faz esses exercícios, de maneira manual, interpretando cada um dos resultados, beleza? Então, iniciando aqui, pessoal, com o primeiro exemplo, o nosso intuito aqui, uma empresa foi contratada para diminuir a quantidade de insetos encontrados em um condomínio. Para isso, antes da aplicação do veneno, a gente verificou aqui, 15 apartamentos específicos, a quantidade de insetos encontrados foi medida, certo? E aí a gente tem esses resultados aqui, tá? Antes e depois, beleza? Então aqui a gente quer verificar, a nossa ideia é verificar se esse veneno foi eficiente para reduzir a quantidade de insetos. Então, no nosso caso aqui, pessoal, nós temos uma ideia clara de um teste unilateral à direita, certo? Então, olha só, eu vou chamar a média de antes de Mi1, e depois de Mi2, beleza? Então, só para deixar claro aqui essa nomenclatura. Então, aqui, como a ideia, a gente está querendo verificar se a gente vai diminuir, se a quantidade de insetos vai ser diminuída, então significa que a média antes, eu vou colocar logo aqui, antes, é maior do que a média depois, ok? Ou média 1 é maior do que média 2, beleza? Então, antes, a hipótese nula, a gente vai ter a nossa igualdade para a gente conhecer a distribuição sobre H0, tá certo? Então a gente quer verificar se a média antes é maior do que a média depois. Como já visto lá na aula teórica, pessoal, o primeiro passo aqui é encontrar as distâncias, o DI, que a gente chama, o vetor de distâncias. Ou seja, a gente vai simplesmente subtrair o valor de cada apartamento antes do depois. Ou seja, 7 menos 1, você vai ter 6, 6 menos 1, 5, 5, 4, 5, 5 novamente, 7, 4, certo? Então, esse vetor aqui é o vetor das distâncias. A gente vai trabalhar com ele, beleza? Então, aqui são valores diferentes, tá certo? Então, no nosso caso, a nossa estatística de teste que a gente vai usar para verificar essa hipótese estatística específica vai ser quem? D barra dividido pela raiz quadrada, da variância do vetor D dividido pela quantidade de indivíduos, No caso, o indivíduo aqui vai ser cada apartamento, Ou seja, o N é igual a 15. Então, olha só, aqui o N a gente já sabe que é 15. Uma coisa que vale ressaltar aqui, pessoal, é que nós temos 15 observações antes e 15 depois. Isso não faz do N 30, Não é a quantidade de observações, e sim a quantidade de elementos amostrais, que no caso são apenas 15, tá joia? E para facilitar esse entendimento do N, a gente pode considerar sendo as distâncias, certo? A quantidade de distâncias aqui, beleza? E aí, quando a gente faz a nossa conta, o D barra, a média, você pega a média desses valores aqui do vetor de distâncias, E a média do vetor de distâncias é 5,2, tá? E a distância a variância desse vetor de distâncias, vai ser aproximadamente 0,8857, tá joia? Então, com essas observações aí, na verdade, nós temos aqui, que o T calculado, tá? Eu vou botar lá para cima que é melhor, tá? Pra cá. Nosso T calculado, ele vai ser a média, V barra 5,2, tá? Isso aqui vai ser dividido pela raiz quadrada eu vou botar aqui o valor aproximado, tá? 8857, dividido por 15, beleza? Ou seja, o nosso T calculado aqui
ele vai ser igual a aproximadamente aí 21,40. Elevado aí para uma estatística do teste T. Beleza? Então aqui, pessoal, a gente sabe que o T calculado, ele segue uma distribuição T com n-1 graus de liberdade, né? Ou seja, é uma distribuição T com 14 graus de liberdade, tá? Como vocês viram lá na aula teórica, tá joia? Então, olha só. Temos aqui, né, a nossa distribuição T é mais ou menos desse formato aqui, beleza? A gente pode notar aqui, pessoal, que a nossa hipótese alternativa aqui, ela é unilateral à direita, né? Ou seja, isso aqui, eu vou chamar de μ1 e μ2, tá? Isso aqui é equivalente a dizer que μ1 menos μ2, sendo μ1 antes e o μ2 depois, é maior do que zero, certo? Então, a gente vai rejeitar H0 se a nossa região de rejeição estiver à direita, certo? Então, tem aqui, ó, esse valor aqui vai ser um T calculado, né? Lembrando que essa distribuição é centrada em zero, certo? E aí, a gente, para todos os exemplos que a gente está fazendo aqui no canal, a gente está considerando essa área, né? Ou seja, um nível de significância de 0,05. 0,05. Tá joia? Então, para isso, a gente precisa ir lá na distribuição T de student com 14 graus de liberdade, verificar essa quantidade de graus de liberdade, tá? E aí, verificar se o T calculado cai na região, né? Esse T calculado aqui cai na região de aceitação ou de rejeição. A gente já viu em aulas anteriores, né? Que se essa estatística de teste cair à direita, né? A gente rejeita H0, à direita desse T calculado, e se cair à esquerda, a gente não rejeita. Beleza? Então, para isso, né, que serve a distribuição T de student, né? Vocês vão ter uma distribuição mais ou menos parecida com essa aqui, tá? Como o nosso alfa é 5%, né, à direita, nosso alfa é 5, então significa que a gente vai ter que buscar ponto acumulado em 0,95, tá certo? Então, essa aqui vai ser a coluna onde a gente vai buscar a nossa probabilidade, e nos graus de liberdade, ó, temos que são 14, certo? Então, vamos cruzar essas informações aqui, ó. A gente vai ter, né, 1,761. Esse 1,761 vai ser o nosso T calculado, beleza? Então, vamos voltar para cá, tá? Esse T calculado é igual, aproximadamente, né? Na verdade, eu vou botar igual aqui mesmo, 1,761, tá? Então, pessoal, o que a gente observa aqui? Quando a gente olha esse valor tabelado, né, no lado direito, a nossa regra de decisão vai ser basicamente a seguinte: se cair, se for um valor maior, eu considero como improvável, né, o H0 de estar verdadeiro. Então, o nosso T calculado aqui, ele cai à direita aqui, muito à direita, tá? Bem à direita aqui desse valor tabelado. Beleza? Então, qual que é a conclusão aqui, né? Como o T calculado é maior do que o T tabelado, certo? Na decisão final, a gente vai rejeitar H0. Né? Rejeitando H0, pessoal, o que acontece? Nós temos evidências aí para afirmar que a quantidade de insetos encontrados reduziu de maneira significativa, não é? Ou seja, essa dedetização foi sim eficiente para reduzir a quantidade de insetos. Tá joia? Então vocês veem, ó, que a gente faz isso com base nas diferenças entre o antes e o depois. Tá joia? Então, aqui rejeitamos H0, beleza? Vamos agora, pessoal, para um segundo exemplo aqui, né, que é o teste unilateral à esquerda, tá? Em um outro contexto aqui. Olha só, um educador físico estabeleceu um treino, né, treinamento específico para aumento de massa magra, tá? Então, para verificar a eficácia do treino, né, ele coletou uma amostra de 8 alunos e mediu em cada um dos alunos, né, o percentual de massa magra antes e após 6 meses de treinamento. Beleza? Então, os resultados seguem aqui. Esse primeiro aluno, né, primeiro aluno aqui da nossa amostra, ele tinha 28,1% de massa magra e foi para 30,1%, o antes e o depois, né? O segundo aluno, 31,9% e foi para
33,2 e assim por diante, beleza? Então, a nossa ideia do nosso teste aqui é verificar se houve aumento significativo de massa magra, tá? Então, perceba que agora eu não quero diminuir, e sim aumentar em relação, né? No depois eu vou querer aumentar o meu valor da média. Então, dessa vez, para ficar melhor, né? Mi1 antes e depois Mi2, beleza? Então, na nossa hipótese nula, né? A gente sabe que a gente pode representar ela, né, dessa forma aqui. E o que a gente quer verificar, que é o H1, né? O Mi1 vai ser menor do que o Mi2, na verdade? Ou seja, a gente quer verificar se a média depois, já que a nossa variável é o percentual de massa magra, a média depois tem que ser maior do que antes, tá? Então, aqui, né, a gente pode até já dar um spoiler aqui para vocês, né? Olha só, Mi1 menos Mi2 é menor do que zero. Então, nossa área de rejeição vai estar à esquerda, beleza? O procedimento é muito parecido, vai mudar nossas métricas e a nossa distribuição sobre H0, tá joia? Então, de maneira semelhante aqui, a anterior, o primeiro passo é encontrar o vetor de distâncias, certo? Então, olha só, perceba que agora, né, como o nosso teste ele é unilateral à esquerda, se essa hipótese se concretizar mesmo, a maioria dos valores aqui, né, a grande parte desse DI, vai ser formado por valores negativos, na verdade, afinal. Se eu subtrair, né, o antes e o depois e eu quero aumentar, né, o valor de depois realmente estiver aumentado, nós vamos ter valores predominantemente negativos aí, né? Então, por exemplo, o primeiro aluno aqui, tá? 28,1 menos 30,1 dá menos 2. O segundo aluno é menos 1,3. Né? O terceiro aluno, menos 0,7. Né? E assim por diante. Você faz isso para todos os alunos, né? Eu vou colocar aqui os dois últimos, tá? Que é menos 1,6 e menos 0,1. Então, você faz isso, né, para todos os... Vou complementar aqui, né, com todos. Aqui é 7, né? Tá? Menos 2,8, menos 3 e menos 1,4. Tá aqui em cima para não misturar, beleza? Então, isso aqui é o nosso vetor de desvios, né? As distâncias entre o antes e o depois. Tá? A gente já viu aqui, eu já vou colocar direto aqui em cima, que o nosso T calculado é a mesma coisa, tá? Olha só, D barra sobre raiz quadrada a variância do D, né? Ou seja, desse vetor de distâncias aí, dividido por N, tá certo? No nosso caso, o N ele vai ser igual a 8, né? Afinal, são 8 alunos que são medidos antes e depois. Tomar muito cuidado, tá, pessoal? Não confundir com o teste para médias independentes, né? Médias de populações independentes, beleza? Quando a gente calcula essa média aí, desses D barras aí, né? Dos valores negativos, a gente vai ter, pessoal, que essa média vai ser aproximadamente menos 1,61. Tá? E a variância, né, desse vetor D, né, vai ser 0,9641. Tá joia? Então, substituindo esses valores aqui, tá? É um que vai dividir pela raiz quadrada de 0,9641 dividido por 15, certo? Então, a gente vai ter aqui o nosso T calculado, ele vai ser igual a aproximadamente menos 4,64. Já está negativo aí, né? Então, já está no rumo a gente rejeitar H0 aí, né? Pelo menos o primeiro momento. Então, temos aqui, né? Centrado em 0, tá? Isso aqui, pessoal, vale lembrar que a nossa distribuição T de student, nesse caso, né? Da estatística de teste, nosso T calculado, segue uma distribuição T com N-1. Quem que é N nesse caso? 8, quantidade de indivíduos, né? Então, a distribuição T com 7 graus de liberdade. Tá joia? Então, o nosso alfa, considerando de 5%, né, conforme o padrão que a gente já viu aqui, né, nos exercícios aqui do canal, que alfa é 0,05, tá joia? Então, a gente tem um valor aqui de menos t
tabelado, né? E qualquer coisa que a gente encontrar à esquerda dele aqui, a gente rejeita, certo? E qualquer coisa que tiver à direita, a gente não rejeita, beleza? Então, vamos olhar aqui na nossa tabela da distribuição de student, certo? Mesma tabela que a gente viu, né? É semelhante, né? Como a gente viu em outros exercícios, pessoal, para olhar a tabela, o valor acumulado de um lado é igual ao do outro, né? Porque a distribuição T é uma distribuição simétrica. Então, aqui também nós vamos olhar o valor de 0,95, tá? É como se fosse um espelho, por isso que esses valores aí são positivos, a gente só vai colocar eles como negativos, né? E aqui, 7 graus de liberdade, tá joia? Então aqui, olha só, menos 1,895. Tá? Aqui vai ser 1,895 à direita, né? Menos 1,895 à esquerda. Tá joia? Então, vamos voltar aqui, né, para o nosso exemplo, T tabelado, menos 1,895. Certo? Então, pessoal, o que a gente pode, com isso, concluir, né, baseado nesse exemplo? Vamos aqui. Esse aqui é o nosso T calculado. Nosso T calculado, ele caiu bem à esquerda, né, desse valor tabelado aqui. Ou seja, né, em algumas literaturas, né, a gente tem que, como, né, o módulo de T calculado é maior do que o módulo de T tabelado, né? Ou seja, o T calculado foi aproximadamente o módulo, né, 464, T tabelado 1,895, né? Nós rejeitamos H0. Por quê? Porque a nossa estatística de teste caiu na região crítica, ou seja, na região onde é improvável do H0 acontecer. Beleza? Então, pessoal, olha só. Daqui, qual que seria a conclusão a respeito disso? É exatamente que esse tratamento é efetivo para diminuir, quer dizer, para aumentar a massa magra. Ou seja, a diferença de massa magra entre o antes e o depois, ela é, sim, significativa. Tá joia? Então, essa seria aí a nossa conclusão. Beleza? Então, pessoal, para finalizar, né, vamos para o teste bilateral, que diz o seguinte: suspeitou-se que uma manutenção generalizada na trituradora de papel de determinada firma iria alterar seus tempos de funcionamento. Tá? Esse tempo de funcionamento, pessoal, basicamente é o tempo, né, que essa máquina leva para triturar uma quantidade de folhas, tá certo? Então, olha só, para cada uma das 5 máquinas, mediu-se o tempo em segundos para triturar 20 folhas antes e depois da manutenção. Beleza? Então, esse tempo, né, vai medir essa eficiência dessa máquina, basicamente. Não é? Então, olha só. A gente tinha aqui uma amostra composta por 5 máquinas, certo? Em que a primeira máquina levou aí, em segundos, né, 14,4 segundos para triturar 20 folhas antes da manutenção. A segunda máquina, 15,2 e assim por diante. Após a manutenção, a gente teve essa mudança aqui, esses tempos aí, tá? Para mais e para menos. Então, como de praxe aqui, não é? Nós temos que encontrar o DI, certo? Então, o nosso DI vai ser respectivamente aí, o 0,7, 0,2, menos 1, 1,5 e 1,1. Tá? E aqui, o que acontece? A gente tem que verificar se houve alteração nesses tempos de funcionamento para 20 folhas. Né? Ou seja, o que a gente está querendo verificar aqui, né, é se a média 1 antes e média 2 depois, lembrando aqui, né, é igual a média 2, e no H1, a média antes é diferente da média depois. Ou seja, se houve uma alteração, tanto para mais quanto para menos. Né? Isso aí, se a gente concluir qualquer um desses dois aí, a gente vai rejeitar H0 tanto se for para mais quanto se for para menos. Tá joia? Então, novamente, nós vamos trabalhar aqui com a nossa estatística de teste T calculado, certo? T barra sobre a raiz quadrada de a variância do D dividido por N, tá? O nosso N, pessoal, se vocês quiserem tentar resolver aí, tá? Dar uma pausa e tentar já fazer essa, tá? Que a gente já fez 2 aqui na sequência, beleza? Fica à vontade, beleza? Qualquer coisa eu volto aqui para conferir o resultado. Então, o nosso N, não é? Vão ser 5 máquinas, certo? A média do D, você pega esse vetor aqui, extrai a média dele, né?
vai ser 0,5, tá certo? E a variância desse vetor, né, vai ser 0,935. Joia? Então, novamente substituindo aí na fórmula, tá? 0,5 dividido pela raiz quadrada de 0,935 dividido por 5, beleza? Então, com isso, ao calcular a estatística de teste, a gente conclui que nosso T calculado ele vai ser aproximadamente 1,16, beleza? 1,15 alguma coisa, a gente arredonda aqui para 1,16, tá joia? E aqui a gente sabe que essa distribuição T calculado segue uma distribuição T de student com n-1 graus de liberdade. Qual que é o n? 5. Então temos uma distribuição T com 4 graus de liberdade, tá certo? Então vamos novamente aqui, ó, ao gráfico, tá? A gente representar bem isso. Vale lembrar, pessoal, que agora, dessa vez, né, novamente, como a gente viu aí em outros exemplos, tá? O nosso alfa, que é igual a 0,05, a gente vai rejeitar H0 se for diferente. Ou seja, vamos puxar para cá, ó, fazer a mesma coisa que a gente fez antes, média 1 menos a média 2, diferente de 0. Se é diferente, pode ser para mais ou para menos. Ou seja, esse alfa ele vai ser dividido, né, a partir de um determinado ponto aqui. Né? Essa área aqui específica vai ser 0,025. Né? E nós vamos ter menos T tabelado, né? T tabelado. Tá certo? E à direita também tem um ponto onde a partir dele a gente rejeita. T tabelado. Beleza? Então, esse alfa aqui, ó, também vai ser 0,025. Tá joia? Uma outra forma de representar, pessoal, esse T tabelado é T de alfa sobre 2, né? Por quê? Porque o alfa está dividido por 2. E lá nos testes unilaterais, T de alfa. Joia? Então, lá na tabela do teste T, né, adiantando aqui para vocês, a gente vai basicamente pegar a probabilidade acumulada aqui, ó, como se fosse essa área azul, né, até 0,0975. Por quê? Porque vai deixar apenas 0,025 à direita. Beleza? Então vamos lá para o nosso valor tabelado. Tá? Vou apagar isso da questão anterior aqui. 0,975. Beleza? E para uma distribuição T com 4 graus de liberdade. Com isso, nosso valor tabelado aqui, ó, 2,776. Tá joia? Então, isso significa que... Vamos voltar para cá. Isso aqui é menos 2,776 e aqui mais 2,776. Tá joia? E o nosso valor tabelado, ó, a gente pode notar, ele caiu na região de mais ou menos algo aqui assim. T calculado. Que é aproximadamente 1,16. Então, pessoal, dessa vez a nossa estatística de teste T calculado caiu na região de aceitação. Ou seja, como o módulo do T calculado foi menor, né, do que o módulo do T tabelado, né, não rejeitamos H0. Tá joia? O que é que significa não rejeitar H0? Ora, se a gente não rejeita H0, significa que essa manutenção generalizada aqui não alterou o funcionamento. Beleza? Não houve alteração desse funcionamento. Ou seja, a gente não tem evidências para decidir em favor de H1. Beleza? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Para você fazer para outros exemplos, basta generalizar, tá? O raciocínio é muito parecido, beleza? Vai mudar aí as métricas que você vai usar, né? O T calculado é a respectiva distribuição, beleza? E é isso, tá? Espero que você tenha aprendido alguma coisa, beleza? Se te ajudou em algo, né? Se você aprendeu algo novo, curte, compartilha, tá joia? Se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, tá? E aqui eu vou deixar também, né, novamente, os dois vídeos aqui, um com a parte teórica e outro com uma aula no R desses mesmos exercícios aí, caso você tenha interesse, tá joia? Então por hoje é só, pessoal. Um abraço e até a próxima.